Jesus, o Messias cristão. Um de seus discípulos sempre foi considerado culpado por sua morte. O motivo? 30 moedas de prata. Mas Judas realmente traiu seu mestre por dinheiro? Será que ele até mesmo existiu? É só analisar os evangelhos e outros suspeitos com motivos razoáveis emergem das sombras. Sacerdotes vingativos. Um cruel governador romano. Pregadores rivais. E um príncipe assassino. Após 2000 anos, chegou a hora de reabrir esse caso. Jesus, as últimas 24 horas. Jesus agora é vítima de outro julgamento, desta vez realizado por Pôncio Pilatos, que foi induzido pelo sanguinário Caifás e uma multidão de judeus que implora pelo sangue de Jesus. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Caifás? Esse homem é um problema. Ele é um arruaceiro. Esse homem deve morrer! Crucifique-o! 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 Pilatos invoca o que os evangelhos chamam de antiga tradição de Páscoa para libertar um prisioneiro. Barrabás, um rebelde assassino, é trazido ao lado de Jesus. E uma escolha é oferecida à multidão. Posso libertar um homem. Devo libertar este homem, um assassino e rebelde? Ou o seu rei dos judeus? Barrabás! Liberte Barrabás! Liberte Barrabás! Barrabás! E este homem? Crucifique-o! Crucifique-o! Caifás é retratado como um agitador da multidão. Mas a exemplo do que acontece com a descrição de Judas, há uma mudança significativa de um evangelho para outro. O primeiro evangelho, o de Marcos, escrito cerca de 35 anos após a morte de Jesus, descreve simplesmente uma multidão. Em Mateus, são as multidões que querem ver Jesus morto. Em Lucas, são as turbas. E em João, escrito cerca de 90 anos depois, é todo um povo. Todo um povo, que significa toda a nação de Israel. Como explicar essa progressão? Está bem claro, é para demonizar os judeus, para deixar claro que os judeus crucificaram Jesus e que, no fim das contas, Jesus não era judeu. No Evangelho de Mateus, a multidão de judeus já confessou sua culpa. De fato, eles a celebram. A multidão de judeus grita que o sangue dele seja derramado sobre nós e nossos filhos. Então, Mateus retrata a multidão de judeus não apenas assumindo a responsabilidade pela morte de Jesus, mas dizendo que a futura geração de judeus também será responsável pela morte dele. Estudiosos argumentam que o fato de todos os judeus terem aceitado essa responsabilidade no Evangelho de Mateus foi levado ao pé da letra pelos cristãos na Idade Média. Isso, obviamente, causou terríveis atos de antissemitismo ao longo dos séculos. Quando os cristãos subiram ao poder, eles puderam se aproveitar disso para dizer que os judeus tinham aceitado a culpa pela morte de Jesus, que eles eram assassinos de Cristo e que mereciam ser castigados. Se a história da paixão foi distorcida pelos autores dos evangelhos para incriminar os judeus, o papel histórico de Caifás também não teria sido distorcido? Se o julgamento pelos judeus foi inventado, e a multidão diante de Pilatos exagerada,
Então talvez Caifás tampouco tenha sido o vilão sanguinário retratado no Novo Testamento. Eu rejeito totalmente a afirmação de Caifás querer que ele fosse crucificado. Isso faz parte da técnica dos autores dos evangelhos para exonerar os romanos e fazer com que alguém assuma o papel de perseguidor de Jesus. Mas se não foi Judas, Caifás ou os fariseus os responsáveis pela morte de Jesus, então quem foi? Sexta-feira. O dia da morte de Jesus. Amanhece no dia da paixão, e Pôncio Pilatos é rudemente despertado. Se é verdade que os evangelhos injustamente marcaram Judas e Caifás como os principais conspiradores por trás da execução de Jesus, onde entra Pilatos, o governador romano? Ele é famoso por lavar as mãos da responsabilidade pela morte de Jesus. O caso contra Pilatos. O historiador do primeiro século, Joséfo, confirma que Pilatos determinou a sentença de Jesus. Mas será que Pilatos foi o culpado por trás de sua prisão e também por sua execução? Minha impressão de Pôncio Pilatos é que ele era o típico governador romano. Os governadores romanos eram cidadãos romanos das classes mais altas. Eles eram oficiais capazes que tinham o direito de controlar as províncias. Ele chega especialmente para a Páscoa. Um momento intrinsecamente político que celebra o nascimento de uma nação, que celebra uma libertação. Os ensinamentos de Jesus teriam sido particularmente vistos como provocativos para a época. Mesmo que não imaginemos que Jesus estivesse propondo qualquer revolta armada contra Roma, o simples fato de citar o reino durante a Páscoa teria sido particularmente agitador. É um feriado no qual Deus intervém em nome de Israel contra os opressores. Portanto, imagine se você for encarregado de manter a paz durante esses festejos. Pilatos e Caifás teriam sido velhos conhecidos. O que é isto? O que está acontecendo aqui? Caifás? O que é isso? Esse homem é um arruaceiro. Ele causa problemas aonde vai. Ele é uma ameaça à nossa nação. Então julguem-no por suas próprias leis. Tenho certeza de que ele não só era condescendente, como também desprezava o povo judeu. Chega! É um povo que ele não consegue entender, é um povo que age e come de maneira diferente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a sabedoria de qualquer governador, que sabe que para manter a ordem na sua região de domínio, ele não pode ser provocativo demais. Levem-no! Nos 4 evangelhos, Pilatos é descrito como se tivesse sido encurralado por sacerdotes judeus que estavam determinados a dar um fim em Jesus. Nós não temos autorização para executar um homem. Esse homem deve morrer. Crucifique-o! Crucifique-o! Eu disse chega! Da mesma maneira que a multidão hostil cresce a cada evangelho, Pilatos torna-se cada vez mais compreensivo. Em Marcos, o primeiro evangelho, vemos um Pilatos indeciso, meramente relutante em se envolver no caso. Conforme os evangelhos se desenrolam, Pilatos fica cada vez mais gentil e os sumos sacerdotes os judeus ficam cada vez piores. Que mal esse homem cometeu! Crucifique-o! Na minha visão, ele não fez nada para merecer a morte. Ele só precisa ser açoitado. Porque o que ele fez? No último evangelho, o de João, Pilatos é retratado como temeroso e vítima das circunstâncias. Isso não é jeito de conduzir um julgamento.
Atormentado pela multidão, ele leva Jesus para dentro do santuário de seu próprio palácio. Tragam uma cadeira. Para justificar a crucificação, ele deve encontrar provas de que Jesus está planejando uma revolta política. O que você fez? Seu próprio povo, seus próprios sacerdotes o trouxeram. Dizem que você se declara rei. Diga-me, eu não sou judeu. Você é o rei deles? Você é o rei dos judeus? Meu reino não pertence a este mundo. Se pertencesse, meus seguidores estariam lutando por mim neste momento. Não há dúvida de que se Pilatos fez perguntas a ele, pode ter sido para verificar se esse homem era louco ou não, pois se fosse louco, não representava um problema real. Ou talvez para ver se ele realmente possuía intenções políticas, para ver se, no geral, esse homem representaria um risco caso fosse libertado. Não há caso contra ele. Em João, Pilatos diz à multidão 3 vezes que Jesus é inocente. E por 3 vezes, a multidão o contraria. Você deve crucificá-lo! Você entende que eu posso mandar crucificá-lo? Ou tenho autoridade para libertá-lo? Você não teria autoridade alguma sobre mim se Deus não a tivesse concedido. Parte da necessidade disso é para mostrar que Pôncio Pilatos é mais um lacaio do que um líder com autoridade. Ele está sendo convencido, não consegue se decidir. Pilatos hesita tanto nas escrituras cristãs para executar Jesus que no Evangelho de João, Jesus precisa cutucá-lo e dizer: prossiga com isso, você é menos culpado do que o sumo sacerdote. Pilatos não consegue mais enfrentar a multidão insistente. E no Evangelho de Mateus, tragam água. Por fim, ele lava suas mãos da responsabilidade. Se é isso que querem, eu lavo minhas mãos do sangue deste homem. Condenem-no vocês mesmos. Mas a história sustenta isso? Pilatos era impotente e indeciso? Registros deixados pelos historiadores do século I sugerem que ele era um homem totalmente diferente. Todos os evangelhos retratam o governador romano Pôncio Pilatos como uma figura fraca e indecisa que relutou em derramar o sangue de um homem inocente. Mas os historiadores do século I, Joséfo e Filo, pintam um quadro muito diferente. Ele foi um dos poucos, se não o único governador a ser convocado a ir a Roma por tratar o povo com brutalidade excessiva. Para quem está num regime colonial brutal, é significativo ser tão brutal que acaba sendo chamado de volta ao quartel-general. Os autores dos evangelhos cristãos os escreveram décadas após a morte de Jesus, quando Roma dominava as terras sagradas. Será que eles mascararam o personagem de Pôncio Pilatos para caírem nas graças dos romanos? Gostaríamos de conhecer a verdadeira posição de Pilatos. O escritor judeu da época, Filo, descreve Pilatos como inflexível, teimoso e cruel, com uma mistura de obstinação e determinação. Joséfo entra em maiores detalhes. Alguns anos antes, ele reconta um terrível incidente que mostra que Pilatos era tudo menos fraco. Segundo Joséfo, Pilatos já havia enfrentado uma multidão em Jerusalém uma vez. Ele havia construído um aqueduto de 32 quilômetros para trazer água da fonte até Jerusalém. Projeto nobre, se ele não o tivesse financiado com fundos roubados do templo judeu. Uma multidão de moradores irritados cercava Pilatos e seus guardas. Pilatos parecia indefeso, mas estava longe disso. Ele havia planejado este momento meticulosamente.
Ele ordenou que seus soldados se disfarçassem com vestes judaicas. Então, quando a multidão chegou perto demais, os soldados despiram-se das vestes e sacaram as espadas. Se pudermos acreditar nesse relato, então fica difícil imaginar o Pôncio Pilatos retratado nos evangelhos. Então temos Pôncio Pilatos, uma figura histórica sedenta por sangue, dizendo: eu não acho que Jesus tenha feito nada errado, não vou condená-lo. Por que vão me obrigar a executá-lo? Mas tudo bem, fiquem sabendo que eu lavo as minhas mãos. Qual era o verdadeiro Pilatos? O burocrata medroso ou o bruto militarista? Devemos confiar nos evangelhos ou nos antigos autores como Joséfo e Filo? Alguns argumentam que os autores, ambos historiadores e ambos judeus, não foram neutros. Eles o vilificam. Eles têm ressentimentos, eles têm preconceitos próprios. Tanto o Filo quanto o Joséfo, então, retratam Pilatos como um monstro, um homem extremamente corrupto. Mas se, por outro lado, os relatos de Joséfo e Filo estiverem corretos, as implicações são profundas. Eu vejo Pilatos como uma figura política que toma decisões rápidas e geralmente brutais. Ele não tinha interesse em Jesus, ele não era judeu, ele considerava esse povo uns idiotas, com ideias estranhas, e, analisando Joséfo, a impressão é a mesma. Temos um Pilatos que é impiedoso, um Pilatos que é decidido. Portanto, a intenção de mascarar Pilatos não é histórica, mas sim uma tentativa de possibilitar que os evangelhos tenham êxito nos mundos grego e romano. Se Pôncio Pilatos era brutal e não medroso, isso dá uma definição totalmente diferente ao relacionamento entre Pilatos e Caifás. Sabe que não vou tolerar qualquer agitação. Eu sei. Estamos sabendo desse profeta Jesus. Ele vai causar problemas? Imagino Caifás dizendo: olhe, nós dois sabemos que Jesus não é uma pessoa politicamente perigosa. É tudo conversa. Às vezes palavras levam a ações. Sabemos que seus seguidores não andam armados. É verdade que ele tem entusiasmado um pouco as multidões. Se eu trouxer Jesus aqui, você promete não fazer mais nada? E Pilatos teria dito: você tem 15 minutos para trazê-lo até mim. Não tenho todo o tempo do mundo. Vamos dar um fim nisso agora mesmo. Se Pôncio Pilatos foi o único responsável pela morte de Jesus, talvez Jesus tenha sido um homem marcado para morrer desde o momento em que chegou a Jerusalém. Se os historiadores do século I estiverem certos e Pôncio Pilatos foi um governador perverso e impiedoso, ele poderia estar rastreando os passos de Jesus desde o momento em que entrou em Jerusalém no domingo de Ramos? Os especialistas estimam que Pilatos levou cerca de 3.000 soldados romanos para Jerusalém naquela semana. A função deles era ficar de olho nos encrenqueiros, e Jesus se encaixava muito bem nessa descrição. Claro que os romanos não falavam aramaico, mas se centenas de milhares de pessoas de repente espalhassem folhas de palmeira diante de uma pessoa montada num burro e dissessem que ele era o Messias, não seria preciso falar aramaico para saber que quando alguém fala Messias, está se referindo ao rei dos judeus. E se foram os soldados romanos, não os sacerdotes, que denunciaram a agitação no templo? O templo ficava às sombras da fortaleza romana de Antônia. Então pode ser que Pilatos, não Caifás, tenha sido o principal responsável pela prisão de Jesus. Há pistas sugestivas no Evangelho de João. Segundo João, soldados romanos participaram da prisão de Jesus no jardim de Getsemane. Se romanos estavam presentes, então é provável que Pilatos estivesse dando as cartas.
Pilatos pode até ter enviado Jesus ao palácio de Caifás por acreditar que se tratava de um problema fundamentalmente judeu que o sumo sacerdote conseguiria resolver. O Evangelho de João traz um relato muito diferente do encontro de Jesus com Caifás naquela noite. Em João, Jesus não é tão maltratado pelos guardas de Caifás como descrevem os outros evangelhos. Não há um julgamento formal perante o Sinédrio. Em vez disso, Jesus se encontra a sós com Caifás. Se Pilatos mandou prender Jesus e o enviou a Caifás por ser um problema essencialmente judeu, é possível que Caifás tenha tentado encontrar um jeito de liberar Jesus? O que realmente aconteceu quando Caifás e Jesus se encontraram? Eu estou tentando ajudá-lo. Os judeus adoram chegar à verdade com debates e discussões. Isso é o bom judaísmo, porque apenas Deus guarda toda a verdade. Não pode ser dessa forma. Eu sei que está, mas não pode ser assim. Provavelmente tiveram uma bela discussão. Eu não sei até onde posso ir. Todos os 4 evangelhos concordam que Jesus finalmente foi entregue a Pilatos. Mas se Pilatos não era um burocrata passivo, e sim um tirano impiedoso, como devemos interpretar os eventos que se seguiram? Silêncio! Quer dizer que você se considera um rei. Você é o rei dos judeus? O militarista Pilatos, retratado nos registros históricos de Joséfo e Filo, certamente não teria sido acuado por uma multidão. Eu não acho que havia uma multidão no julgamento de Jesus perante Pilatos. Não havia ninguém presente para tomar notas, então os autores dos evangelhos não sabem o que aconteceu. Só mais tarde, historiadores cristãos inventaram que a multidão de judeus clamou pela crucificação, e então Pilatos cedeu ao desejo dela. E contrariando as escrituras, se não havia uma multidão, o que dizer da existência de Barrabás? Se Barrabás era mesmo um rebelde, eu ficaria surpreso se ele ainda estivesse vivo. Mas ele, estando vivo ou não, jamais seria libertado, por qualquer razão. Barrabás deve ter sido relativamente insignificante, alguém que não preocupava muito Pilatos. Ele foi preso durante uma rebelião na qual ocorreu um assassinato. É isso que os evangelhos nos contam. Na minha opinião, Barrabás é um ótimo exemplo de personagem fictício. O fato de a multidão estar exigindo que o criminoso seja libertado e que o humilde Jesus seja condenado é outra forma encontrada pelos autores dos evangelhos para vilificar o povo judeu. Então, talvez seja possível que Barrabás jamais tenha existido. Se não havia uma multidão de judeus clamando pela execução de Jesus, nem Barrabás. Se os soldados romanos prenderam Jesus e ele foi julgado por Pilatos, o impiedoso governador romano, então o peso da culpa não mais recai sobre os suspeitos judeus. Mas se Pilatos de fato foi o único responsável pela prisão e execução de Jesus, leve-no. Qual foi o seu verdadeiro motivo? Será que ele queria apenas se livrar do arruaceiro? Ou será que fazia parte de uma conspiração maior? Existem outros personagens escondidos nos evangelhos responsáveis por incriminar Jesus? Ele é um arruaceiro. Ele causa agitação por onde passa. Começou na Galileia e agora se espalhou para cá. Ele é galileu. Sim, ele é.
Nesse caso, ele está sujeito à autoridade de Herodes. Chame Herodes! Herodes Antipas era o governante judeu da Galileia e filho do famoso rei Herodes, o Grande. O caso contra Herodes Antipas. Segundo o Evangelho de Mateus, quando Jesus nasceu em Belém, Herodes o Grande ficou tão enraivecido com a notícia de que outro rei judeu havia nascido que ele ordenou que matassem todos os primogênitos da região. Agora, mais de 30 anos depois, será que seu filho Herodes Antipas tinha vindo a Jerusalém para terminar o trabalho do pai? Vou apontar outro suspeito, Herodes Antipas. Ele teria ficado furioso se qualquer um na sua região, a Galileia, levasse o crédito e a honra que apenas ele merecia. Ele queria ser assim como Herodes o Grande, o rei dos judeus. Herodes Antipas, embora fosse um príncipe judeu, reinava apenas segundo a lei dos romanos. Ele havia sido educado em Roma e parecia mais interessado em cair nas graças do imperador e satisfazer seus próprios prazeres do que em servir a seu povo. Antipas ficara enfurecido com os ensinamentos de João Batista, primo e mentor de Jesus, pois João declarara que o casamento incestuoso de Herodes era pecado. Herodes Antipas, ameaçado pela popularidade de João Batista, resolveu prendê-lo. O Evangelho de Marcos relata que após sua enteada Salomé encantar os convidados de um banquete com uma dança sensual, ela exigiu uma sombria recompensa. A cabeça de João numa bandeja. Marcos e Mateus escrevem que, quando Herodes Antipas ficou sabendo que outro pregador na Galileia se autodeclarava o Messias, seu medo foi que João Batista houvesse reencarnado. Acho que Herodes ficou apreensivo e preocupado com o fato de que o espírito de João havia retornado, mais poderoso do que nunca, e que operava em Jesus. Então eu acho que ele tinha motivos para se preocupar. Acho que Herodes Antipas teria adorado se livrar de qualquer um que lhe causasse algum problema, reunisse multidões ou não reconhecesse que ele próprio era o rei dos judeus. O Evangelho de Lucas diz que quando Jesus começou a reunir cada vez mais discípulos à sua volta, Herodes saiu ativamente em sua caça. E talvez ele tivesse não apenas razões políticas, mas também financeiras para mandar executá-lo. A missão de Jesus era salvar os proscritos e os pecadores, e os coletores de impostos corruptos eram seu principal alvo. O Evangelho de Lucas revela que um de seus 12 apóstolos, Mateus, era um coletor de impostos que Jesus convenceu a abandonar seu posto. E Jesus havia estimulado outros coletores de impostos a abandonar sua vida de corrupção, fato que teria enfurecido Herodes. O coletor de impostos cobrava o máximo possível para poder enriquecer, e boa parte do dinheiro ficava com Herodes. Herodes queria dinheiro. Então Herodes queria que o coletor fosse o mais falso e mais injusto possível para conseguir mais dinheiro. E Jesus queria justiça. Segundo Lucas, até os fariseus, a seita judaica que repetidas vezes havia confrontado Jesus, enviaram a ele um aviso de que Herodes queria vê-lo morto. Isso indica que não era uma ameaça vazia. Vá dizer a essa raposa que hoje e amanhã estarei ocupado expulsando demônios e curando doentes, mas que em breve seguirei meu caminho. De qualquer forma, é inconcebível que um profeta tenha seu encontro com a morte em qualquer lugar que não seja Jerusalém.
Será que o Evangelho de Lucas está correto? Será que Herodes finalmente alcançou Jesus em Jerusalém? Eu acho que ele provavelmente queria se encontrar com Pilatos em Jerusalém para incentivá-lo a dar um fim em Jesus, porque isso seria perfeito para Herodes Antipas. Ele não precisaria mandar executar um pregador e curandeiro tão popular. Podia deixar isso com os romanos. O Evangelho de Lucas é o único que diz que Jesus não passou por 2 julgamentos, mas 3. Mas que prazer! Há muito tempo eu queria conhecê-lo. Mostre-me um milagre. Eu gostaria tanto de ver um milagre. Mostre-me um milagre. Só um pouco de magia. Você é o Messias. Você é o Filho de Deus. Segundo Lucas, Herodes zomba de Jesus e o obriga a usar as vestes de um rei. Você está parecendo um rei agora. Ele não parece um rei? Herodes pode ter incriminado Jesus? Será que Pilatos mandou crucificar Jesus naquele dia para sedimentar uma relação politicamente valiosa para ambos? Citando o Evangelho de Lucas, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Há uma última evidência possível para esta teoria. Em 1886, o túmulo de um monge foi escavado por arqueólogos no Egito. Dentro dele, foi descoberto um fragmento de um 5º evangelho perdido. O Evangelho segundo Pedro. O Evangelho de Pedro é um dos mais interessantes evangelhos fora do Novo Testamento. E, infelizmente, não temos o texto completo, apenas um trecho. Mas esse trecho é interessante porque no julgamento de Jesus, não é Pôncio Pilatos que ordena a morte de Jesus, mas sim Herodes Antipas. Leve-me. Eu imagino que havia outra pessoa em Jerusalém, naquela época, que realmente tinha a intenção de acabar com esse movimento insignificante que havia começado com João Batista e continuado com Jesus. Graças a Deus, ele entrou na minha toca. Peguem-no! Qual é o problema, pessoal? Esse é o Herodes Antipas que eu conheço. Um governador brutal e interesseiro e um príncipe corrupto e devasso. Será que esses 2 homens impiedosos bolaram uma trama para matar Jesus? As evidências são fortes. Se essa for a verdadeira história, então os autores dos evangelhos, na sua tentativa de caírem nas graças de Roma, ergueram um véu sobre os verdadeiros acontecimentos daquele dia. Mas há outro personagem nos evangelhos que tinha um motivo totalmente diferente para ver Jesus sofrer e morrer. Será que os acontecimentos da Semana da Paixão fizeram parte de um plano divino, sendo o próprio Jesus o mentor de tudo? A morte de Jesus, segundo a ortodoxia cristã, foi parte de um plano divino no qual Deus sacrificou seu único filho para salvar os pecadores e trazê-los à redenção. Mas e Jesus, o homem? Ele foi apenas um ator nesse drama? Ou, na verdade, foi o mentor de sua própria morte? O caso contra Jesus. Ao pensarmos nos possíveis responsáveis pela morte de Jesus, nós
Não devemos nos esquecer de que o principal ator em todas essas situações é o encarregado de todo o plano. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Quem o povo diz que eu sou? Dizem que é o Messias. A caminho da Cidade Santa, Jesus revela a seus discípulos que vai morrer em Jerusalém. Eu vou passar por um grande sofrimento. Os anciãos, os sacerdotes, os doutores da lei vão me condenar. E todos vão me matar. Mestre, o senhor não vai morrer. Vocês não sabem. Pensam como homens, não como Deus. Há pistas de que para Jesus isso representava mais do que uma profecia. Será que o próprio Jesus estava controlando os acontecimentos? Há provas de que Jesus tomou providências para preparar as coisas. Ele tinha aliados, auxiliares. Então, eles o auxiliaram a conseguir o burro com o qual ele entra na cidade. Vão até o vilarejo. Sim, senhor. Assim que entrarem, vocês verão um burro. Sim, senhor. Desamarrem-no e tragam-no até mim. Entenderam? Sim. Essa entrada triunfante teria sido um ato deliberado de provocação contra as autoridades religiosas e os soldados romanos? Não está escrito que a minha casa deve ser uma casa de oração? Se realmente aconteceu, o incidente no templo parecia elaborado perfeitamente para provocar. Isto aqui está parecendo um mercado! Assim como seus confrontos públicos com os fariseus. Vocês acham que podem escapar do inferno? Será que Jesus estava fugindo deliberadamente das autoridades, preservando-se para um último e espetacular ato de insurreição no final da semana da Páscoa? Jesus devia saber que havia esse risco, mas ele preferiu ficar. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter escapado noite adentro e voltado para a Galileia, mas ele preferiu ficar. Então, de certa maneira, ele realmente orquestrou os eventos que levaram à sua crucificação. Nos evangelhos de Lucas e Marcos, há provas de que a última ceia fazia parte de um plano que Jesus vinha elaborando há algum tempo. Irmãos, aproximem-se, venham aqui. Vão à cidade. E haverá um homem à sua espera. Ele estará carregando uma jarra de água. Sigam-no. Ele vai indicar uma casa. Bem, ele manda seus discípulos encontrarem um agente seu na cidade que está esperando uma ceia especial para poder preparar a sala para a ceia clandestina de Páscoa. Digam a ele que o mestre perguntou onde fica a sala. Ele vai lhes mostrar um quarto no andar de cima. Esperem por mim. Entenderam? Sim, senhor. Ótimo. Isso nos faz pensar que ele planejou tudo. É tudo uma estratégia. Se Jesus planejou a última ceia e todos os eventos da Semana da Paixão, como ele conseguiria engendrar um confronto final com as autoridades? Ele precisaria de um cúmplice que vazasse os detalhes do momento e do lugar onde ele poderia ser encontrado. Vá. Faça o que deve fazer. E faça rápido. A traição de Judas fazia parte desse plano? Uma nova e extraordinária descoberta bíblica pode fornecer as provas. Em 1983, outro evangelho surgiu em Genebra, na Suíça. O evangelho descoberto mais recentemente é o Evangelho de Judas, que foi publicado apenas poucos anos atrás e que traz um entendimento sobre Judas muito diferente daquele encontrado no Novo Testamento. No Evangelho de Judas, descobre-se que Judas era o único aliado de Jesus. Se fizer isso, seu nome será amaldiçoado por toda a eternidade. Mas faça isso por mim, e eu lhe revelarei os mistérios do reino. Não posso, mestre. Por favor. Não me obrigue a fazer Judas, isso. eu também desejo que esse fardo seja retirado de mim. Mas eu sei que é a vontade de Deus que deve ser feita. Você se sobressairá a todos eles. O Evangelho de Judas não é aceito como cânone por muitos. Mas se for válido, significa que Jesus insistiu para que Judas o traísse.
E tal fato exoneraria Judas. Se a traição foi elaborada pelo próprio Jesus, a cena no jardim de Getsemane tem um significado radicalmente diferente. Nesse lugar, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus roga a Deus que o poupe do sofrimento que ele sabe que o aguarda. Pai, o Senhor é capaz de tudo. Se puder, eu lhe peço, por favor, afaste de mim este cálice. Acho que o verdadeiro Jesus é visto em Getsemane quando ele se ajoelha e roga ao Pai do céu, dizendo: se for possível escapar do meu destino, é isso o que eu desejo. Mas então ele diz que o que deve ser feito não é a sua vontade, e sim a do Pai. Jesus teve dúvidas no último instante, antes do último confronto que ele havia planejado com precisão? O jardim de Getsemane ficava numa montanha com vista para Jerusalém. Mesmo à noite, os guardas não poderiam ter se aproximado sem serem vistos. Provavelmente eles estariam carregando tochas porque precisavam enxergar o caminho. O relato é que eles podiam chegar portando facas ou espadas, e ele pôde vê-los chegar. Então por que ele fica parado? Por que ele não foge para o deserto? Ele jamais seria encontrado. Cinco dias após sua chegada à cidade, Jesus é pregado na cruz no topo de um monte nos arredores de Jerusalém. Se ele havia planejado esse momento ou não, quando sua hora finalmente chega, Jesus sente os tormentos de um homem comum. Na cruz, Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Acho que vemos o verdadeiro Jesus naquele momento, angustiado, não desejando verdadeiramente seu próprio sofrimento e morte, mas compreendendo que é assim que deve ser. E ele está disposto a aceitar. A crucificação de Jesus ainda é o símbolo mais poderoso da fé cristã. Mas quem realmente engendrou a morte de Jesus? Os autores dos evangelhos culpam o infiel Judas, que entregou seu mestre a sacerdotes coniventes, e o alto sacerdote Caifás por agitar a multidão que clama pela morte de Jesus. Mas os evangelhos também falam das brigas de Jesus com seus rivais, os fariseus, e dão pistas de que havia militantes secretos em seu próprio grupo. Registros históricos apontam o dedo da suspeita para o brutal e impiedoso Pôncio Pilatos. E o devasso príncipe Herodes Antipas tinha um motivo para matar Jesus que perdurava por gerações. Ao reexaminar os evangelhos no contexto da época precária na qual foram escritos, ao compará-los um com os outros, já que não contam exatamente a mesma história, ao confrontá-los com outras crônicas históricas, quem afinal incriminou Jesus? A derradeira investigação de assassinato não é mais um caso simples de solucionar. Versão brasileira, DPN Santos.